Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. Hoje vamos conhecer a história de um personagem muito importante da Bíblia Sagrada, Paulo de Tarso. Se você quer saber mais sobre ele, peço que já deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos vídeos novos, você os receba em primeira mão. Então, já dito isso, vamos ao vídeo. Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Paulo de Tarso, o Apóstolo Paulo, é sem sombra de dúvidas um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Vemos várias personagens bíblicas a respeito dele, sendo considerado o maior líder do cristianismo. O apóstolo Paulo foi o autor de 13 dos livros do Novo Testamento, e foi ele quem fundou muitas igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo era direcionado a todos que não eram judeus. Como já dissemos, Paulo escreveu 13 cartas, que se encontram no Novo Testamento logo após os Atos dos Apóstolos, sendo elas Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Paulo nasceu aí pelo ano 10 da nossa era, na cidade de Tarso, na Cilícia. Tarso era uma cidade que ficava próxima da costa nordeste do Mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era judeu, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Filho de judeus, cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica. Jovem ainda foi para Jerusalém, onde aperfeiçoou seu conhecimento na sua religião. Tornou-se mestre e fariseu, ou seja, especialista rigoroso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Cheio de cuidados com sua religião, começou a perseguir os cristãos, até que teve um encontro com o Senhor. A perseguição de Paulo aos cristãos. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu, da cidade de Tarso, e era do grupo dos fariseus como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém, debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Está escrito em Atos 7, versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos, que está escrito em Atos 26, versículo 10. A conversão de Saulo. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz muito forte e brilhante o cegou, e Saulo ouviu a voz que lhe perguntando por que ele o estava perseguindo, e essa voz era Jesus. Em Atos dos Apóstolos 9, versículo 4 e 6, diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo ficou cego e ficou esperando em Damasco, como Jesus tinha mandado. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias colocou as mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Você encontra em Atos dos Apóstolos 9, versículo 17 e 19. Desse momento em diante, Saulo foi um homem diferente. A experiência com Jesus mudou completamente sua vida até a morte, situada aí pelo ano 67, quando foi decapitado no grande circo de Roma. Paulo foi um homem bem preparado, conhecedor das filosofias e religiões gregas, escrevia e falava em grego com a maior facilidade. Após sua conversão ao cristianismo, usou toda a sua sabedoria para conduzir o povo a Jesus. Antes da conversão,
Paulo de Tarso não aceitava Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir os seguidores de Cristo, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo rigoroso, ameaçador e violento de outros tempos, depois de convertido, passou a demonstrar paz, sensibilidade e confiança em Deus. Essas características ficam evidentes em suas obras. Até o fim de sua vida, Paulo se dedicou a levar o Evangelho de Jesus a todos os que não criam ou não conheciam ele. Paulo foi quem criou a comunicação escrita, o Novo Testamento, e foi aquele que mais cartas escreveu às primeiras igrejas. Logo que Paulo começou a pregar sobre Jesus, foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo dele. Somente um homem ficou do seu lado, Barnabé. Ele convenceu o povo de que Saulo realmente tinha se convertido, mas alguns judeus ainda quiseram matar Paulo por causa de sua conversão. Por isso, a igreja enviou Paulo para a sua cidade de Tarso. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarso. Mais tarde, Barnabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano os dois fizeram um ótimo trabalho. Está escrito em Atos dos Apóstolos 11, versículo 25 e 26. Depois, o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Esse tempo em que Paulo viveu em Antioquia foi primordial para seu ministério. Foi ali que a sua missão de levar o Evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus tinha os chamado. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. As viagens do apóstolo Paulo. Na sua primeira viagem, Paulo e Barnabé foram para Chipre, onde pregaram, e Paulo repreendeu um mágico chamado Elimas, por tentar impedir sua missão. Como Paulo disse, Elimas ficou cego. Está escrito em Atos dos Apóstolos 13, versículo 9 e 11. Depois eles foram para Perge e seguiram para outra Antioquia da Pisídia. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangiu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Os judeus expulsaram Paulo e Barnabé da Antioquia e eles foram para Icônio. Depois eles foram para Derbe, onde o povo pensou que eles eram deuses e tentou lhes oferecer sacrifícios. Em Atos dos Apóstolos 14, versículo 11 ao 13, diz: E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Quando pregaram adoração a Deus, o povo mudou de ideias e apedrejou Paulo, mas ele sobreviveu. Paulo e Barnabé foram para Derbe, depois voltaram para Antioquia, passando por algumas cidades que já tinham visitado. Quando estavam preparando a segunda viagem, Paulo e Barnabé se desentenderam. Por isso eles foram por caminhos diferentes, e Paulo viajou com Silas e Timóteo. Em Troade, Paulo recebeu uma visão para ir para a região da Macedônia. Você encontra em Atos dos Apóstolos 16, versículo 9 e 10. Lá eles foram presos e depois libertos por um anjo, convertendo o carcereiro. Logo depois foram para Tessalônica, depois foram para a Bereia, onde as pessoas analisaram tudo o que Paulo disse e muitos creram. Mais tarde, Paulo seguiu para Atenas, onde pregou contra a idolatria na cidade. De Atenas, ele foi para Corinto, onde ficou algum tempo com Priscila e Áquila, um casal abençoado que ajudaram Paulo em seu ministério. Paulo foi preso pelos judeus, mas o governador liberou Paulo. Passando pela Cesareia, Paulo voltou para Antioquia. Enfim, foram muitas as viagens de Paulo e seus ensinamentos. Cada lugar que ele passava, ele fazia diferença na vida do povo. Deus o usou através de seu modo de evangelizar e assim converteu muitas pessoas a Cristo. Paulo mostra-se como um homem que foi completamente transformado por Deus
e que foi obediente ao seu chamado. Ele cumpriu com grande maestria o propósito de Deus em sua vida. Ele amava ao Senhor acima de todas as coisas e se dispôs completamente ao serviço em amor à causa do Evangelho. Paulo é um modelo de fé, de transformação e humildade na presença do Senhor. Deus transformou a vida de Paulo e desde então ele soube fazer a diferença. Não olhou para trás. Assim devemos ser nós também, povo de Cristo. Mudar por completo e não negar os planos de Cristo em nossa vida. Quando Deus nos chama, é para fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Por isso devemos seguir o seu chamado, como fez Paulo, com amor e obediência. Os amigos de Paulo. O apóstolo Paulo, em sua jornada de viagens, conheceu muitas pessoas que o auxiliaram em seu trabalho missionário. Dentre eles, Priscila e Áquila, que era um casal de amigos do apóstolo Paulo. O casal morava em Roma e tiveram que sair da cidade após o decreto do imperador Cláudio, que ordenou a expulsão dos judeus da capital romana. Áquila era judeu e, por esse motivo, tiveram de sair da cidade. Após fugirem da perseguição, Priscila e Áquila foram para a cidade de Corinto, onde conheceram a Paulo de Tarso. Paulo e o casal tinham a mesma profissão e passaram a trabalhar juntos na fabricação de tendas. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Atos 18, versículo 3. É possível que nessa época Paulo tenha sido um auxiliador para que o casal se convertesse a Cristo. Paulo viajou com esse casal para Éfeso e ali eles se estabeleceram, mas Paulo nunca os abandonou. Sempre escrevia carta a Áquila e Priscila. Eles foram grandes amigos de Paulo e ajudaram a salvar a vida de Paulo. Eles o auxiliavam muito em seu ministério. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, versículo 3 e 4. Outra grande amiga de Paulo foi Febe, uma mulher pela qual ele a chamou de irmã em Cristo. Febe ajudava e servia a igreja de Cencreia. Febe hospedava a muitos que precisavam de abrigo, e assim fez também com o apóstolo Paulo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, versículo 1 e 2. Como já falamos dela aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards e também na descrição do vídeo. Paulo também tinha em grande estima Andrônico e Júnias, que foram companheiros de Paulo na prisão e serviam a Deus com muito comprometimento. Vemos o tamanho do carinho em que Paulo sentia por eles ao chamá-los de parentes e companheiros em Cristo. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16, versículo 7. Já tem também o vídeo aqui no canal sobre Júnias. Vou deixar o link nos cards e na descrição. No capítulo 16 de Romanos, é descrito muitos amigos e auxiliadores do apóstolo Paulo nesse serviço missionário a Cristo. Não esquecendo também de Barnabé, como já falamos na primeira parte desse vídeo, que foi um grande companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Paulo sempre se referia a Barnabé com respeito, estima e afeição. Mesmo depois deles se separarem de suas viagens missionárias, Paulo nunca o rejeitou, mas o reconheceu como irmão em Cristo. Você encontra em Atos 9, versículo 27. Enfim, muitos foram os auxiliadores de Paulo. Se fôssemos falar de cada um, esse vídeo ficaria enorme. Mas trouxemos os mais conhecidos e em breve falaremos mais a respeito de alguns deles aqui no canal. Paulo e o jovem Eutico. O apóstolo Paulo, por onde ia, gostava de falar sobre o amor de Deus àqueles que precisavam ouvir. Ele sempre trazia suas pregações a multidões que iam até onde ele estava só para o ouvi-lo. E na cidade de Troade não foi diferente. A Bíblia diz que depois da época dos pães ázimos, que é a Páscoa,
Paulo viajou com seus amigos e irmãos em Cristo para Troade. Em Troade, eles ficaram por uma semana. No primeiro dia da semana, quando os cristãos estavam reunidos para adorarem a Deus e também para a celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo pregou ao povo. Você encontra em Atos 20, no versículo 5 ao 7. Como Paulo ia embora da cidade de Troade no dia seguinte, não quis perder nenhum só momento e resolveu falar com o povo até a meia-noite. O povo que estava ali naquele cenáculo estava no piso superior, no terceiro andar. Naquele local havia muitas candeias para iluminar, pois já era bem tarde. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma das janelas, estava com tanto sono que acabou dormindo profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Atos 20, versículo 10 e 12. Vemos aqui, nesse pequeno trecho, que um grande milagre aconteceu na vida daquele menino. Não sabemos a idade dele, mas muito provavelmente tenha sido um rapaz bem jovem. Talvez ele tenha levantado bem cedo, ou não estivesse acostumado a dormir tão tarde, e acabou ficando com muito sono pela longa pregação de Paulo. O texto bíblico nos mostra que havia muitas candeias naquele local, talvez o que deixava o lugar quente e enfumaçado, deixando-o motivado a ficar na janela para tomar um ar, porém ele não contava com o sono em que teria. Notem que o rapaz, mesmo cansado, talvez de um dia exaustivo, não trocou o momento de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Cristo, pelo descanso ou lazer. Ele estava onde devia estar e no momento certo. O rapaz dormiu, caiu da janela e morreu. Mas vemos o milagre de Deus na vida daquele rapaz, que mostra aos demais que Deus era na vida de Paulo, e que quando fazemos a vontade de Deus, não saímos derrotados ou envergonhados. Vemos que após o milagre, Paulo ainda pregou até o amanhecer, e o povo muito se alegrou, muito mais depois do milagre realizado por Deus. A ressurreição do jovem Eutico em Troade possivelmente deve ter tido um impacto muito positivo no anúncio das boas novas de Cristo entre os gentios daquela região. O espinho na carne. O apóstolo Paulo teve certo dia uma visão, e ele relatou essa experiência divina em que ele recebeu de Deus, como um arrebatamento no terceiro céu, onde ele viu certas coisas que não convém o homem dizer. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 4 ao 9. Não encontramos na Bíblia informações sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Sabemos apenas que o espinho na carne atribulava Paulo e que Deus não o quis retirar. Apesar de lhe causar muito sofrimento, o espinho na carne o ajudou Paulo a continuar em humildade. O espinho na carne favoreceu Paulo para que não se tornasse arrogante ou se achasse maior que qualquer outro por causa da visão que teve. Paulo sofreu muito com o espinho na carne e clamou orando 3 vezes a Deus para que ele o retirasse. Mas a resposta que recebeu foi que a graça de Deus lhe bastava. Deus não retirou o espinho na carne, mas auxiliou Paulo em sua fraqueza. A Bíblia não diz de fato o que era esse espinho na carne que Paulo falava,
se era algo relacionado a alguma doença física ou alguma perseguição que Paulo sofria, ou espiritual, mas o que sabemos é que Paulo sofreu muito ao longo de sua vida. Deus não retirou o espinho na carne de Paulo quando ele estava em sofrimento. O mensageiro de Satanás que tentava destruir Paulo, assim como tentou a Jó, e Deus permitiu, serviu apenas para fortalecimento na fé deles. Paulo foi muito privilegiado por receber tantas visões e dons, mas tudo isso era obra de Deus. A Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Talvez tivesse sido algo espiritual que o atormentava fisicamente, independente do tipo de sofrimento, podendo ser tanto físico quanto espiritual. Sabemos com certeza que Paulo era atingido com muita dor e literalmente em sua carne. Qualquer explicação que tentamos dar sobre esse assunto é apenas uma especulação, pois é algo que não temos informações bíblicas que nos norteiam a esse sentido. A terceira viagem de Paulo. Na terceira viagem de Paulo, ele foi para Éfeso, onde por durante 2 anos ficou naquela cidade ensinando a palavra de Deus ao povo dali. Essa viagem se deu entre 54 a 58 d.C. Paulo passou pela região da Galácia e Frígia, e a seguir prosseguiu rumo à Ásia e à sua principal cidade, Éfeso. Muitas pessoas se converteram na cidade de Éfeso e deixaram a feitiçaria, e naquele lugar existiam muitos mágicos e pessoas endemoniadas, mas ao ouvirem Paulo se converteram, abandonando todas essas práticas que não convêm a um cristão. Ele também viajou pela região pregando e fortalecendo os que criam na palavra de Deus. Depois desse tempo na cidade, pregando a palavra, ele seguiu para Jerusalém. Em todas as viagens de Paulo, a mensagem sobre Cristo era pregada, e cada vez mais pessoas pelo mundo aceitavam seguir a Deus de todo o coração. Paulo em Jerusalém. Quando Paulo estava indo para Jerusalém, os cristãos de lá, ao saberem, ficaram muito felizes e fortalecidos pelo ministério de Paulo. Mas os judeus se revoltaram e tentaram matá-lo. A fim de que Paulo fosse protegido e não linchado até a morte pelos judeus, ele ficou preso pelos romanos no período de 2 anos. Quando Paulo ia ser julgado, ele apelou para César, para não cair nas mãos dos judeus. Após um discurso de Paulo junto ao rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado escoltado para Roma. No caminho para o julgamento em Roma, o navio de Paulo naufragou. Mas Deus disse a Paulo que nem ele, nem ninguém no barco iriam morrer. Você encontra em Atos dos Apóstolos 27, versículo 24 e 25. Paulo e todos a bordo da embarcação conseguiram salvarem na ilha de Malta. Ali ficaram durante o inverno e logo depois, na primavera, seguiram para Roma. Em Roma, Paulo ganhou permissão para ficar em prisão domiciliar, enquanto aguardava sua audiência. Apesar de ser considerado um preso, ele tinha total liberdade para ensinar a quem quisesse sobre o Evangelho. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, versículo 30 e 31. A Bíblia não conta como ocorreu o julgamento com César. A história de Paulo se encerra no livro de Atos dos Apóstolos dessa forma. Para sabermos mais sobre ele, recebemos informações de outras epístolas. Essas epístolas nos sugerem que Paulo teria sido solto depois dessa primeira prisão em Roma. Vemos isso em 2 Timóteo 4, versículo 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O martírio de Paulo. Alguns anos depois, Paulo foi mais uma vez preso em Roma. Dessa última vez, ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero, por volta de 67 e 68 d.C. Segundo o que entendemos pela tradição cristã, é que Paulo teria sido decapitado, já que a Bíblia nem nenhum outro livro verídico nos conta sobre isso. Uma das palavras mais conhecidas de Paulo, antes de sua morte, se encontra em 2 Timóteo 4, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício,
e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. O que podemos aprender com Paulo? A vida de Paulo nos ensina que Deus pode escolher qualquer pessoa segundo a sua vontade. Paulo era um perseguidor de cristãos, contudo Deus o chamou para o seu grandioso ministério. Muitas pessoas são como Paulo, às vezes não têm vontade de aprender sobre as coisas celestiais, ou são perseguidoras do Evangelho de Cristo. Mas Deus pode mudá-las, assim como fez com Paulo. Deus concedeu a Paulo uma segunda chance através da sua misericórdia, e assim ele pôde fazer o mesmo por cada um de nós. Paulo sempre pregou o reino de Deus com toda a humildade possível. Ele não se intimidou, mesmo diversas vezes sendo perseguido ou preso, mas levou e pregou a palavra do Senhor a cada vez em que era humilhado. Paulo não tinha medo, muito menos se envergonhava de contar aos outros o que o Senhor havia feito em sua vida. Paulo passou todos os seus dias, da conversão ao martírio, trabalhando sem se cansar pelo reino de Deus. Paulo nunca negou a Cristo, mas deu sua vida pelo Senhor. E uma de suas mensagens importantes que encontramos na Bíblia é: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. E nós? Será que estamos vivendo para Cristo? Podemos fazer a mesma afirmação que Paulo fez em Filipenses 1, versículo 21? Enfim, meus irmãos, assim encerramos a história do apóstolo Paulo. Espero que você tenha aprendido com esse grande personagem da Bíblia Sagrada. Não se esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Inscreva-se, caso seja novo ou nova por aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.